Fala pessoal, tudo bem? Tem aí uma dorzinha nas costas? Desde aqui da nuca até lá embaixo? Dói só o pescoço? No meio das costas? Dói a região da lombar? O ombro também tá esquisito, o cotovelo, o dedo, tá tudo meio desalinhado, desorganizado e dói. Aquela coisa que você quer às vezes arrancar, né? Um pedaço fora do corpo. Adivinhe, pode ser, claro, o uso de smartphones, notebooks, computadores e aquele improviso que a gente tem feito, né? Cada vez mais em casa ou mesmo nos locais de trabalho. Como será que está a nossa postura? Uma ajudinha aqui de um cara feraça nesse assunto, o fisiatra Daniel Pimentel, anotei bonitinho aqui para não esquecer nada, médico fisiatra, pós-graduado pela Harvard Medical School, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Spine Center. Vamos saber dele primeiro, nesse nosso primeiro vídeo aqui, se tem existido mesmo uma maior prevalência de problemas causados pelo uso excessivo, principalmente, e inadequado também, isso sempre tem que ser levado em conta, aumento de casos, né, de problemas de lombar, coluna e desorganização da postura como um todo. Olá Renata, tudo bem? É sempre um prazer falar contigo e falar com a tua audiência. E sim, sem dúvida nenhuma, desde o surgimento e a popularização dos smartphones, a gente está falando aí dos últimos 10, 15, em alguns países nos últimos 20 anos, o meio científico tem se voltado aos problemas causados pelo uso, eu diria, excessivo e inadequado dos celulares, dos smartphones. Tanto que em 2014, aí já se vão 8 anos, surgiu o termo text neck, que seria o pescoço de texto, de quem digita muito, de quem produz muito texto em smartphone, e vinha se queixando bastante dos problemas cervicais, e tanto da parte da coluna estrutural, a gente está falando de vértebra, a gente está falando de articulação, a gente está falando de disco, mas também a parte músculo-tendínea adjacente ao pescoço, né? A parte da cintura escapular, que nós chamamos, a parte dos trapézios, evoluindo até para alguns problemas eventuais no ombro. E aí, com o passar do tempo e o meio científico conhecendo um pouco mais a disseminação desse problema, estudando, se debruçando mais sobre as repercussões desse uso inadequado, ampliou-se o termo, né, inicial de text neck para tech neck, que seria o pescoço tecnológico, ou o pescoço da tecnologia, que é um termo hoje muito frequentemente usado para a gente designar esses problemas da parte músculo-tendínea, da parte articular, da parte estrutural do corpo da pessoa, que acaba se traduzindo em dor, em incapacidade, em limitação, que são causados aí pelo uso inadequado, excessivo dessas tecnologias novas, dentre as quais o smartphone, sem dúvida nenhuma, é o campeão de audiência de causar essas alterações. E nós estamos falando aí de uma incidência de problemas relacionados ao uso de smartphone, claro, varia de sociedade para sociedade, existem algumas particularidades de acordo com o país estudado, mas a gente está falando de algo que pode chegar de 40% a 60% dos usuários que usam mais de 1 a 2 horas de smartphone por dia, com alguma queixa de dor cervical. E não só cervical, como eu falei também, né? A gente está falando um outro problema que é muito comum é a dor nos polegares, o pessoal que fica digitando texto com o uso dos polegares, a gente está falando aí de uma incidência de 20% a 40%, que são outros problemas articulares e músculo-tendíneos que também podem vir do uso inadequado e excessivo dessas tecnologias.